quem vai responder hoje as mesmas 12 questões é o pastor Henrique Vieira, ator, escritor, poeta. Quando tudo pede um pouco mais de calma, ele chega junto. Nem parece ariano. Aliás, parece sim. Ele prega a revolução do amor. E você já se inscreveu no canal? A hora é essa. Inscreva-se, ative o sininho das notificações e faça o seu comentário. Adoro ler um comentário, gente. Olá, Estrígia, tudo bem? Me ouve bem? Tá com voz de cansadinho. Tá cansado hoje? Tô um pouquinho, mas tá tudo certo. Não, agora eu tô com o cabelo... Como é que você fala? Guga Chakra? Guga Chakra. Estilo Guga... Tá preparado? Sempre me preparando. Ótimo. Vamos lá. O que é que você descobriu sobre você mesmo? Uma coisa que nem você sabia, que foi uma revelação para você nessa pandemia. Olha, Astrid, eu descobri, por incrível que pareça, que o medo é uma companhia muito presente. Eu me deparei mais com o meu medo. Um medo que historicamente não tem me paralisado. Eu, mesmo com medo, vou seguindo as intuições da minha vida, as convicções da minha vida. Eu vou me movimentando. O medo nunca me paralisou. Mas nessa pandemia, nessa quarentena, eu me senti muito fragilizado pelo medo. Medo da vida, medo da morte, medo de perder pessoas que amo, medo de ficar doente. Existiram momentos nessa pandemia que as minhas palavras não deram conta, minhas reflexões não deram conta, minha fé foi atravessada pelo medo. Devo confessar com integridade, com humildade, com autoconsciência que eu me flagrei atravessado pelo medo de um jeito que até então não havia acontecido comigo. E o que ganhou importância na sua vida? A decisão de verdadeiramente viver a partir de alguns valores. Na verdade, essa segunda resposta tem a ver com a primeira, porque eu me dei conta assim, se a vida é frágil assim mesmo, se eu sou tomado por um medo, um sentimento de ameaça permanente, sabe de uma coisa? O que é importante é viver pela dimensão do amor. É abraçar a minha família como primeiro espaço afetivo para a materialização desse amor e não duvidar muito mais, não duvidar em momento nenhum, na verdade, que é melhor viver para a produção do amor, para a produção da comunhão, para a produção da alteridade, para a produção da paz. Então, ganhou em mim uma importância, assim, sem precedentes, de que é melhor viver pelo que há de melhor. E o que há de melhor é viver nessa dimensão do amor. Eu estou decidido, mesmo com as minhas contradições tipicamente humanas, a dar esse sentido radical à minha vida. O amor como atitude e não como clichê romântico se tornou o que há de mais essencial e mais importante na minha vida, a começar pela minha família, meus amigos, meu universo relacional e nas minhas decisões diante da sociedade e do mundo. Você tem um filho só, né? Uma filha, a Maria. Que está com, nesse 2020... 2 anos e meio. Isso fez toda a diferença nessa travessia. Olha, totalmente. Em todos os sentidos, né? Todos os sentidos, assim. A Maria, ela me traz sempre para o agora. Eu acho que a criança vive muito o momento. Então, quando ela chora por alguma questão, é a questão do momento, ela chora tudo. Mas depois também ela se desvencilha com certa rapidez. E quando é para brincar e gargalhar, vai de verdade. Então, nesse momento de pandemia, que a gente fica muito preocupado, muito tomado pela ansiedade, quando vai acabar, quando vai diminuir, quando vai chegar a vacina, será, se Maria vai e transforma tudo em presença, presente, agora.
Então, a Maria tem me ajudado a presentificar a vida e diminuir as preocupações e as ansiedades. Nesse panorama todo, teve alguma coisa, talvez até material, não sei, que você tenha se apegado? Aos livros. Hum. Eu tenho buscado ler muito. Dentro dessa inconstância que é uma quarentena, tentando conciliar trabalho, família, prioridade com a filha. Então, nada é tão estável na quarentena. A instabilidade é mais a regra do que a exceção, mas eu tenho procurado mergulhar na leitura. Eu tenho lido um livro chamado Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, que fala sobre prática pedagógica libertária. Eu tenho lido um livro sobre espiritualidade, saúde mental e bem viver, chamado Crescer, os 3 movimentos da vida espiritual, do Henry Nouwen. Eu tenho lido um livro sobre a experiência de Deus, a partir da experiência negra na história, que é um livro de teologia negra, de James Cone. E eu tenho lido um livro chamado Evangelho Maltrapilho, que fala sobre a simplicidade do Evangelho de Jesus e do amor de Deus. Mas eu estou mergulhando em cada livro de um jeito diferente. Estão sendo leituras menos teóricas. Eu estou sendo muito tocado, muito atravessado afetivamente por cada livro. Porque eu falei, ler tô lendo eu, né? Você está estudando. Não são... Isso daí não é um passatempo, não é? Depois que fez tudo, que trabalhou, vou, né? Vou viajar na leitura. Ok, você consegue viajar, mas são estudos, são livros transformadores. São, mas sabe o que está acontecendo, Astrid? De alguma forma, eu sempre li muito, mas a leitura agora está ganhando um caráter de estudo, sim, de reflexão, mas também de diminuir a minha sensação de solidão. Porque eu estou lidando com um livro como se eu estivesse conversando com a Bell Hooks, a autora de Ensinando a Transgredir, como se eu estivesse conversando com James Cone. É como se eu estivesse, através da literatura e da leitura, trazendo essas pessoas para, tipo assim, me faz um pouco de companhia, me conta um pouquinho das suas reflexões, me ajuda a suportar um pouquinho a solidão, me ajuda a atravessar esse momento. Então, eu estou me apegando aos livros como companhias. É como se eu estivesse dando essas pessoas, para além dessas letras, para me ajudar a atravessar esse momento. É uma bela viagem. Bom, tem um monte de coisa que a gente está fazendo que não faziam parte do nosso cardápio, digamos assim. O que você acha que nunca mais vai fazer, que está fazendo? Não, isso eu não quero mais para mim. Que a pandemia me ensinou que eu não quero mais? É. Eu não quero mais sobrecarregar a minha agenda de um jeito que depois eu fico doente fisicamente, doente emocionalmente, atrapalhado, sem tempo para respirar, para me divertir e ficar com a minha família. Eu, às vezes, até por falta de segurança emocional, vou assim, aceitando, não querendo frustrar, não querendo dizer não. O resultado é que eu vou muito para fora e pouco para dentro. Eu não quero mais ter uma agenda desumanizada, de tão veloz, deixando coisas simples da vida passar, entendeu? Passarem. Então, eu não quero mais atolar a minha agenda e perder a minha sensibilidade, a minha humanidade, o meu tempo livre. Para nós já até tomou uma boa atitude contratando alguém para cuidar dessa agenda, né? Tava na hora, né? Porque é Eu não muito estava... difícil. Já eu é estava difícil fazendo para coisas mim. constrangedoras. Já é difícil para mim. Agora Não, eu vamos gosto. voltar. Eu gosto de atender as pessoas, mas eu cheguei Eu a uma sei. conclusão de que eu preciso mediar um pouco isso com o meu bem-estar, com a minha vida, enfim, minha família. Eu deveria ter comentado lá na frente, mas eu quero nessas entrevistas fazer muito poucos comentários. Mas tudo que você falou lá no comecinho, você só prova que você é humano, demasiadamente humano. Então, e o dia só tem 24 horas. Não dá tempo de tudo mesmo. Mas vamos
brincar de cápsula do tempo. Não uma cápsula, mas talvez um baú, onde eu vou guardar de verdade as coisas que vocês gostariam de guardar. O que é que você guardaria numa cápsula do tempo para a gente abrir juntos daqui a uns 10 anos? 5? Eu escrevo para depois eu pegar, não é isso? Escreve, guarda um objeto. Uhum. Olha, pode ser uma história? Pode, claro. Posso escrever uma história? Pode. Depois você É vai me dar. rápida. Eu vou escrever assim. É uma história que eu aprendi num livro, numa dessas Tá. numa dessas minhas conversas, né? Tá. Eu escreveria assim, tá? A minha frase seria: ame no único dia que existe. Hoje. Essa seria a frase. Eu escreveria para, ame no único dia que existe. Hoje. Daí, se desse tempo nesse rolinho, eu escreveria uma história que é assim: um monge estava correndo de um tigre até que ele se deparou com um abismo. Atrás o tigre, na frente o abismo. Por sorte, ele viu uma corda, se apegou naquela corda e começou a descer. O problema é que ele olhou para baixo e viu rochas pontiagudas. Ele olhou para cima e viu o tigre. E para piorar a situação, 2 camundongos começaram a roer a corda. Então, a qualquer momento, ele iria cair. Só que nesse exato momento, tigre em cima, rochas pontiagudas embaixo e 2 camundongos roendo a corda, ele viu um morango preso na parede do desfiladeiro. Então ele pegou o morango, comeu o morango e disse: esse é o morango mais delicioso que eu comi na minha vida. Se ele ficasse olhando para cima, o tigre, passado, ou se ficasse olhando para baixo, as rochas pontiagudas, futuro, ele perderia a possibilidade de comer o morango no presente. Então eu concluiria: ame no único dia que existe, hoje. Menos trauma do passado, menos ansiedade com o futuro e mais os morangos deliciosos de cada dia. Essa bateu muito em mim. Ótimo, pratico muito. Mas agora vamos me transformar em um alienígena. Você deu de cara com alienígena. É possível isso, logo, logo, né? O pessoal já está lá em Marte chegando, né? Em fevereiro já vão chegar em Marte. Mas aí você tem que explicar para o alienígena esse Brasil 2020. Eita! Senhor alienígena. Senhor alienígena, se prepare, eu diria. E se proteja, se possível. Olha, o Brasil, eu diria para o alienígena, o Brasil é um país magnífico, com uma beleza natural exuberante, com um povo trabalhador e que luta para sobreviver, com uma juventude ou juventudes fazendo redes de solidariedade, com profissionais da saúde se sacrificando ao máximo para proteger pessoas, com camponeses que fazem uma agricultura familiar saudável, com pessoas que se preocupam com justiça, com igualdade. O Brasil tem um povo negro que luta por liberdade, mulheres que não abaixam a cabeça diante da violência. O Brasil tem 1000 possibilidades. Mas, senhor alienígena, o Brasil é marcado por uma desigualdade social antiética. Você vai ver aqui gente jogando comida fora e criança passando fome. Você vai ver aqui mansões vazias servindo à especulação imobiliária e gente sem um teto para viver. Você vai ver terras e terras vazias e camponeses querendo um palminho de terra para plantar alguma coisa. Você vai ver a devastação da floresta amazônica e da Mata Atlântica. Você vai ver jovens negros sendo executados, travestis sendo assassinadas. Você vai ver meninas sendo estupradas e você vai ver governantes amantes do ódio, promotores de violência que exaltam torturadores. Senhor alienígena, o Brasil é marcado por opressões sangrentas, mas
de muitos lugares, tipo quilombos, ó, vai visitar quilombos, vai visitar aldeias indígenas, vai visitar juventudes de periferia, vai visitar mulheres em movimento, que você vai ver que, a despeito de coisa muito ruim, esse país sobrevive e ainda tem esperança, porque tem muita gente comprometida com a vida. Ó, arrasou. Arrasou. Vem cá. Quem fez a diferença para você nesse 2020? Para além da Maria. Olha ela, o barulhinho dela. Ouviu a Maria? Ouvi. Ela tá cantando. Você terá que continuar no app Mensagens. Quem fez a diferença para mim, além do... Tá, eu vou falar da Carol. Carol, a minha companheira. Porque as pessoas me veem nos vídeos. As pessoas veem os meus textos. Eu sou muito reconhecido por uma certa ternura, uma certa serenidade, uma certa calma diante de situações difíceis. E a Carol me vê chorando. A Carol me vê, às vezes, tremendo de medo. A Carol me vê com crise de ansiedade, com dificuldade, às vezes, para dormir. Não que seja um Henrique em detrimento do outro, sou eu. Mas a Carol, ela me vê num estado de maior fragilidade. E nesse estado de fragilidade, ela tem me ensinado a ser mais tranquila, a viver um dia de cada vez, a não sucumbir ao desespero, não ceder à melancolia. Então, eu ainda vou permanecer no circuito familiar. A Carol tem sido uma companheira, enfim, fundamental na minha formação, na minha visão de mundo, na minha desconstrução, né, como homem formado numa cultura machista. Então, quero citar a Carol. Eu acho que se tudo tiver me levando para onde eu estou imaginando que está me levando, eu vejo muito esse apego à família, a essas descobertas que estavam ali pertinho da gente, mas a gente não acreditava elas, né? É evidente que tem que ser, né, essas pessoas que dão esse suporte, né? As que nos suportam nesse momento tão difícil. Mas agora eu quero ver se você realmente é parceiro aí da Carol. O que você aprendeu a cozinhar nessa pandemia? Todo mundo aprendeu, você tem que aprender alguma coisa. Óbvio. Um frango assado E difícil. Que você coloca, que é marinado, não sei se é o termo certo, na cerveja, sabe? Sei. Esse é delicioso. Esse é delicioso. Aprendeu. Fez, sozinho. Só várias vezes. Mas isso não merece nenhum mérito, né? Não merece nenhum elogio. Não, Mas sim, aprendi. Eu só estou querendo elevar. Eu estou partindo do pressuposto que já faz, que já divide, mas só para saber se alguém saiu do pão e da pizza, né? Porque tanto do pão... Saiu do pão e da... Da lasanha congelada, né? Bota no micro-ondas e aperta. Não, Maria não ia gostar dessa parada. Não, de jeito nenhum. Você já falou bastante de livros. Eu queria saber se, além dos livros, teve música, teve filme, para onde culturalmente, além dos livros, a pandemia pode ter te levado? Pois é, eu tenho ouvido muita música. Eu tenho ouvido muito o último álbum do Emicida, o Amarelo. Que até eu tive a chance de fazer parte na primeira música do álbum, uma poesia minha entrou ali. Mas eu acho que o Emicida ali tá assertivo, né? Porque tá político, tá ácido, mas tá doce, tá afetivo. Quem tem um amigo tem tudo, sabe? Sobre as pequenas alegrias da vida adulta. Ele encontrou um lugar ali que tem me alimentado muito, esse álbum do Emicida. Amarelo eu tenho ouvido bastante. Eu tenho visto uma série, ela
no início me pareceu meio ingênua, eu quase rejeitei. Mas eu não sei se as pessoas já ouviram muito falar de uma série chamada The Good Place, Um Bom Lugar, O Bom Lugar. É uma série que trata de maneira leve e descontraída, ao mesmo tempo com boas reflexões sobre a morte. Então, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tantas mortes e do medo que nos atravessa, eu descobri nessa série um lugar de reflexão, mas ao mesmo tempo de leveza, para tratar sobre essa efemeridade própria da vida, entendeu? E eu tenho também descoberto música instrumental, Astrid, porque uma das descobertas que eu tive na quarentena e que não fazia parte da minha vida é a meditação. Eu sempre fui de oração, né? A oração, esse elevar a Deus os meus pensamentos e, assim como estou conversando com você, bater papo com Deus. Mas eu tenho vivido a meditação como aquele estado quase que de neutralidade e de só acompanhar a respiração, sentir-se vivo. E daí eu tenho descoberto músicas sem letra, mas que me colocam nesse lugar, que me ajudam a só me concentrar em mim. Eu tenho praticamente tornado isso uma disciplina diária e tem me feito muito bem. Estou certa disso. Eu conversei semana passada com um mestre em meditação e eu falei para ele sobre o meu método, que eu pouco falo publicamente sobre isso. E eu falei para ele que o meu método, na verdade, começa com uma oração. A partir da oração que me aquieta, eu parto com a luz de uma vela para esse lugar que a meditação tenta nos levar, que é limpar, que é esvaziar o HD, porque a gente precisa. Você vai fazer uma boa viagem, tenho certeza disso na meditação. Qual foi a sua melhor descoberta afetiva? Afetiva? É meio paradoxal que eu vou responder. Adoro. Mas eu descobri o quanto na distância e na saudade, eu descobri o quanto faz falta o convívio da igreja. Isso pode não fazer muito sentido para muita gente, mas tenta imaginar a igreja não como um espaço, digamos, de vou lá bater ponto na minha fé. Igreja, para mim, é espaço de afeto, de convívio, de conversa, de comunhão, de sociabilidade afetiva. E uma descoberta afetiva que eu descobri na ausência da igreja é a importância da igreja não enquanto templo, não enquanto instituição, não enquanto culto, formalmente falando. Estou falando de amigos e amigas que eu não vejo há 6 meses e que eu descobri que o famoso sexta-noite na presença deles é uma das coisas mais belas que a vida pode dar. Quem tem um amigo tem tudo, como diria Emicida. Eu tenho descoberto que, às vezes, a gente corre muito atrás de coisas espetaculares e tudo que eu queria era uma sexta-tarde na presença desse universo afetivo de amigos e de amigas. Essa descoberta tem me marcado. A saudade me lembrou a importância da presença de certas pessoas no meu convívio. São irmãos e irmãs, mas não são os irmãos e irmãs da convivência obrigatória, familiar. É diferente. São amigos, são aquela congregação, aquela turma que congrega do mesmo pensamento que você. É isso. Apesar de que você não tem um templo, uma igreja formal, né? Tem isso, né? A minha igreja, ela se reúne em 2 lugares diferentes, em 2 cidades diferentes. A sua diferentes. igreja não é uma igreja. Fisicamente, não. Porque é isso. A gente aluga um auditório no Rio e aluga um salão cultural em Niterói, né? Mas como faz falta? Tenho certeza disso. E eu sou da turma que quer que ele arrume um espaço em São Paulo. Né? Era o projeto 2020. Mas a gente só adiou um pouquinho, só segura a ansiedade. Pastor Henrique Vieira, quem foi você nessa pandemia?
o medroso mais corajoso que eu já conheci. Eu me vi como uma criança recém-nascida chorando numa situação de total desproteção, sabe? Então, foi o que eu falei lá no início. Eu me vi nu pelo medo. E estou falando de uma nudez existencial, sem proteção para o calor e para o frio da vida. Mas olha, eu escrevi 2 livros. Eu estou lançando um podcast. Eu conversei com dezenas de pessoas. Eu compartilhei o evangelho em vários lugares. Eu tenho sido presente dentro da minha casa, junto com a minha companheira e com a minha filha. Então, eu vou me permitir um pouco de orgulho, não no sentido da arrogância, não no sentido da soberba, mas no sentido de, apesar de toda a minha fragilidade, eu estou vivo, eu estou criando, eu estou buscando o meu bem próprio, o bem da vida. Então, eu sou, nessa quarentena, eu sou frágil, mas eu também sou forte. Eu quase morro de medo, mas me movimento cheio de coragem. Então, eu tenho sido uma lágrima em movimento e uma fraqueza produzindo coisas. Então, eu não sou estável, mas a minha instabilidade até agora não me colocou no desespero, mas me fez alguém criando coisas em meio à dor. Então, eu sou o medroso, admito, mais corajoso que eu conheço. Pastor, muito, muito obrigada. A gente se encontra com a cápsula. A gente vai se encontrar muito antes disso, mas com a minha cápsula do tempo e com essa mesma entrevista para a gente revela juntos daqui a 10 anos. Vai ser incrível. Fechado? Fechado. Grande beijo. Fica com Deus. Fica com Deus. Foi bom, Asteide? Gostou da conversa? Foi maravilhoso. Você é sempre maravilhoso. Você me emociona, você me toca. Você é um cara especial. Mas se cuida. Sim. Se cuida. Se cuida, respira. Eu achei maravilhoso você ter um assessor. Porque eu sei o que você. Eu imagino o que você passa com essa nossa vontade de te ter. Nada, que isso. Obrigado pelo carinho, viu? E você já se inscreveu no canal? A hora é essa. Inscreva-se, ativa o sininho das notificações e faça o seu comentário. Adoro ler um comentário, gente.